Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento rumo ao curso intensivo CFC gratuito. Que legal, pessoal! Que bom estar com vocês aqui para mais uma live. Hoje a gente vai trabalhar a parte de perícia. Perícia é uma disciplina muito gostosa. São questões tranquilas que, se você estudar e entender direitinho o que cai na prova, né, a gente costuma dizer que é o ponto garantido, né? Aquela questão certa para você poder gabaritar na prova do exame de suficiência. Bom, a gente já sabe que quando a gente trata de conteúdos técnicos que caem na prova do exame de suficiência, teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade, essas três disciplinas são as mais importantes que caem na prova, porque elas somam de 25 a 28 questões. Só que tem outros três grupos de disciplina, que é a auditoria, ética e perícia, que elas somam de 7 a 9 questões na prova do exame de suficiência, que é importantíssimo que a gente dê uma atenção bem redobrada para esses conteúdos. Por quê? Porque a gente sabe que na parte de teoria geral e normas existe uma margem para você errar aqui algumas questões. E onde é que está o problema? Se você errar alguma questão e você não souber, não tiver de onde se salvar, você vai acabar reprovando no exame de suficiência porque você não tem questão de gordura para poder responder. E a auditoria, ética e perícia são disciplinas que, na minha concepção, são a salvação para a gente, né? Para a gente poder estudar uma base complementar de disciplinas que vão garantir pontos certos para a gente na prova do exame de suficiência. E perícia, para mim, é uma disciplina que a gente não pode deixar de estudar, porque tem lá os pontinhos certos, 3 questõezinhas para a gente poder gabaritar, e 3 pontos podem fazer a diferença na tua aprovação no exame de suficiência. E a gente vai entender quais são esses conteúdos que o examinador costuma explorar na prova, para a gente poder gabaritar e acertar essas questões. Maravilha, pessoal, que bom. Então, vamos lá começar. Deixa eu te dar aqui algumas instruções iniciais. Gente, primeiro eu quero que você entenda que a gente está passando pelas lives de aquecimento, né? Olha só o que são essas lives de aquecimento. A gente não pode ficar aqui de braços cruzados, parado, esperando as aulas do curso intensivo CFC começar. Até porque a gente já tem uma prova marcada, o edital já está aí, e a gente precisa, como é que se diz? Já ir esquentando as turbinas, né? Já ir aprendendo conteúdos introdutórios que vão servir de base para a tua aprovação no exame de suficiência, e também vão servir de base para que você chegue bem preparado lá no curso intensivo CFC gratuito, para que você não caia simplesmente de paraquedas lá nas aulas do curso intensivo CFC e a gente já vá esquentando aqui as nossas turbinas. Até porque quando terminar o curso intensivo CFC gratuito, na nossa última aula, a gente vai ter um simulado. E nele vão ter 50 questões para a gente poder trabalhar no nível em que a banca cobra na prova. Então, a gente precisa estar bem preparado durante essa nossa jornada agora, para quando você chegar lá no simulado, a gente está afiado também. Legal? Então, por isso que nós estamos aqui nessa fase de aquecimento, para que você possa afiar o seu machado. Inclusive, aqui embaixo, no link da descrição do vídeo, tem um link onde você pode baixar a apostila da aula de hoje. No mesmo link tem um cronograma com a listagem de todas as lives de aquecimento, para que você possa se programar e não perder nenhuma das lives que vão acontecer. Gente, importantíssimo que você assista todas as lives, porque cada live que a gente vai ter ao longo dessas 2 semanas são conteúdos técnicos e estratégicos que vão te deixar um passo à frente rumo à tua aprovação no exame de suficiência. Foi muito bem planejado e estruturado para que você possa consumir o máximo de conteúdo possível para se garantir na prova e fechar o teu nome lá na lista de aprovados. Combinado? Maravilha, pessoal. Então vamos lá. Tem um conteúdo massa aqui para a gente poder trabalhar aqui na aula de hoje. A gente vai ver a parte de perícia. E galerinha, na parte de perícia tem alguns conteúdos que, na minha concepção, são os queridinhos da banca, tá? Quais são eles? Ó, procedimentos periciais. Esse aqui é o top da galáxia, o examinador adora cobrar. A apuração de haveres. Nossa, isso aqui quando cai derruba muita gente, porque não é que ele seja um tema difícil, tá? Mas é um tema que requer um pouco de atenção. Laudo pericial também é um tema muito importante, cai na prova do exame de suficiência, e quesitos também é um tema bem importante. Eu vou colocar aqui um asterisco aqui nos quesitos, que eu acho que vai ser um tema bem top aqui para a gente poder trabalhar e cair na prova. Então tá aí, ó, gente. Temos 4 conteúdos para a gente poder afiar aqui o nosso machado nessa nossa aula de hoje. E por que a gente vai afiar nesses 4? Porque, gente, uma coisa a gente precisa entender. Na altura do campeonato, não dá tempo mais ver tudo. Quando eu falo para você que dá para ser aprovado no exame de suficiência estudando em menos de 30 dias, não é, sabe, eu no seu lugar até pensaria assim, cara, isso parece um milagre da natureza, né? Algo meio que
que impossível, né? Não sei se você concorda comigo, coloca aí nos comentários, né? Se você também pensa dessa forma, se você acha que soa como se fosse algo milagroso, impossível, porque eu pensaria exatamente dessa forma. Mas na verdade, gente, assim, não tem nada de milagre, não tem nada de evidência. Na verdade, o que eu faço para que os nossos alunos da Turma Ninjas consigam aprovação no exame de suficiência e estudando em menos de 30 dias é um estudo estatístico. A gente analisa os temas que têm maior probabilidade de cair na prova do exame de suficiência e a gente foca mais profundamente naquelas disciplinas, naqueles assuntos, para que você possa concentrar suas energias naqueles conteúdos que mais importam. Assim a gente consegue chegar ao êxito da aprovação. Afinal de contas, pensa aí, por exemplo, você vai estudar controladoria, vai estudar estatística, poxa, quando cai na prova, cai uma questão, uma. E olhe lá, porque já teve semestre que nem sequer caiu questão de controladoria na prova. Aí você se mata lá estudando indicador de desempenho, índice de liquidez seca, índice de liquidez imediata, índice de liquidez geral, índice de solvência, payback descontado, capital de giro, enfim, um monte de conteúdo para chegar na hora da prova, caiu uma questão. Né? Quando tem outros conteúdos que cai 3, 4 questões na prova e que são questões certas, controladoria não é. Então entenda que existem disciplinas que são as queridinhas do examinador. Existem conteúdos que são cartas marcadas, que o examinador sempre cobra na prova. Então o que a gente vai estudar aqui ao longo dessas nossas lives de aquecimento e durante o curso intensivo CFC são exatamente as cartas marcadas. É exatamente os conteúdos que têm alta probabilidade de serem cobrados no dia da prova. Para quê? Para que a gente concentre as energias naquilo que de fato importa, indo direto ao ponto, nos conteúdos que o examinador tem potencial de cobrar na prova para que você seja aprovado. Combinado? Então aproveite o máximo que você puder, se dedique, se empenhe, baixe a sua apostila, estuda o conteúdo, vamos consumir o máximo que a gente puder para que você possa colocar lá o seu nome na lista de aprovados. Combinado? Maravilha, pessoal. Então vamos aqui nesse nosso primeiro conteúdo e antes de começar, vamos aqui na nossa frase do dia, né? Ignore as vozes que dizem que você não é capaz, elas estão mentindo. E, gente, de coração, se eu puder deixar aqui uma mensagem para vocês, eu vou dizer o seguinte, na nossa jornada, na nossa vida, vai ter muito mais gente para poder querer te boicotar do que pessoas para poder querer te ajudar, te apoiar e fazer você crescer. Às vezes até os próprios amigos e familiares, pessoas próximas da gente, por incrível que pareça, às vezes ela nem torce contra você, mas às vezes ela não torce a favor de você, percebe? Porque a partir do momento que você está crescendo, mas que você não está maior do que ela está indiferente contigo, está tudo bem. Agora, a partir do momento que você cresce, que você se desenvolve, que você está acima dela em termos de crescimento e desenvolvimento, aí começa a inveja, começa as piadinhas, começa a pessoa te aconselhar em coisas que você não deveria fazer, enfim. Então, gente, atenção nesse momento para que você possa concentrar suas energias somente em companhias, amigos e pessoas que você vê que verdadeiramente te apoiam, que você vê que verdadeiramente estão ali para poder te ajudar e que querem ver o seu crescimento, que se sentem felizes pelo crescimento de cada um de vocês. Porque pode ter certeza, vai ter sempre um amigo, vai ter sempre um familiar invejoso que vai jogar uma carga negativa, uma carga pesada em cima de você e essas pessoas você tem que ter distância delas. Procure andar com pessoas que te façam feliz, procure andar com pessoas que torçam por você e que querem o seu bem, beleza? Por isso que existem essas vozes que dizem que você não é capaz. Todos nós somos capazes de fazer o que a gente quiser. A gente só precisa ter um pouquinho de paciência, porque nem tudo acontece no tempo nem na hora que a gente gostaria que fosse. Alguns passam na prova antes, outros demoram um pouco mais. Uns aprendem mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. Uns têm mais tempo para poder estudar, outros têm menos. Enfim, cada um vai no seu tempo, cada um vai no seu ritmo, a hora de cada um vai chegar. A gente só precisa ter paciência e durante essa jornada que a gente se comprometa a fazer o nosso melhor. Porque é fazendo o nosso melhor que a gente vai chegar lá. Beleza? Quem se dedica, quem se empenha, quem tem força de vontade, quem faz a coisa acontecer, mais dia ou menos dia a aprovação chega, o resultado vai bater na sua porta e você vai conseguir. E a gente vai seguir essa jornada juntos e eu espero que a tua vez seja agora nessa prova que a gente vai fazer. Combinado? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Vamos aqui para a nossa aula, perícia, que é o nosso tema de hoje. A gente vai estudar procedimentos periciais. E alô, professor Oswaldo, né? Você tem certeza que eu
que eu tenho condição de aprender essa ruma de conteúdo em tão pouco tempo? E, gente, a verdade é que sim. Você tem capacidade de poder aprender todo esse conteúdo e eu vou te provar por A mais B agora, porque a gente vai focar em palavra-chave. Essa é uma das estratégias que eu aplico muito firme com os nossos alunos da Turma Ninjas e eu vou te ensinar isso aqui agora, que é assim, ó, quando a gente estuda focando em palavra-chave, ao invés de a gente ver todo o conteúdo, toda aquela massa de matéria, a gente vai focar especificamente naquela parte do conteúdo específico que o examinador cobra na prova. Opa! Pera aí, pessoal. Professor Oswaldo, desliga o WhatsApp, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Muito bem, vamos fechar aqui. Muito bom, vamos lá. Voltando aqui. Então, gente, quando a gente foca em palavra-chave, a gente estuda aquela parte do conteúdo específico. Porque a norma, ela é muito complexa, tem muito conteúdo, tem muita coisa, e não necessariamente tudo que está lá o examinador cobra na prova. Então, estudar focando em palavra-chave é a gente entender assim, ó, qual é a parte do conteúdo que o examinador cobra. Então, da norma, o que o examinador cobra é isso. E dessa parte aqui, como é que o examinador bota na prova? Assim, pronto. Então, essa parte que a gente vai estudar. Gente, essa, abre aspas, é a mágica que a gente aplica para a gente poder ter velocidade no processo de estudo, para que a gente possa aprender mais em menos tempo. Porque eu não vou ficar aqui floreando, ensinando um monte de conteúdo, sabendo que 2/3 de toda a norma não cai na prova. Então, a gente vai estudar especificamente aquela parte que o examinador costuma explorar na prova. Fechou? Então vamos aqui, ó. Gente, quando a gente fala de procedimentos periciais, o que o examinador quer que você saiba são os tipos de procedimento que são aplicados. Então veja só, nós temos aqui, ó, os procedimentos periciais contábeis visam fundamentar as conclusões que serão levadas ao laudo pericial contábil ou parecer técnico contábil que abrange total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexidade da matéria. Aí nós temos aqui os procedimentos que a gente vai analisar, ó, o exame, a vistoria, a indagação, a investigação, o arbitramento, a mensuração, a avaliação e a certificação. Aí você vai dizer assim, ó, nossa senhora, Oswaldo do Perpétuo Socorro, é muito procedimento para eu poder memorizar. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e agora não vou conseguir passar na prova, ai meu Deus. Que da brincadeira, vai tu achar mesmo que eu dar uma catarrada aqui, não, relaxa, sossega o coração. É só para você poder, ó, se desbloquear de todo o trauma que você tiver da faculdade, para que a gente vai aprender esse conteúdo aqui agora. Primeiro, entenda que os procedimentos periciais são aquelas técnicas que o perito vai executar ao longo do seu trabalho pericial para poder encontrar evidências, provas materiais que fundamente a opinião do perito para que ele possa elaborar o seu laudo pericial e o seu parecer técnico contábil. Beleza? Então vamos aqui aos procedimentos, né? Exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. Oswaldo, o que eu tenho que saber de cada um deles? E é isso que eu vou te ensinar aqui agora. Vamos aqui, ó. Quando a gente fala, eu vou passar logo aqui para a gente ver as palavras-chave, depois eu volto lá para a gente poder fazer uma leitura mais minuciosa. Gente, quando a gente fala de procedimentos, vamos focar nas palavras-chave. Qual é o quadro resumo que eu quero que você guarde? Quando a gente fala de exame, a gente fala de análise. Aí é só você lembrar do exame de sangue que você tem que fazer quando você está doente. Lembra daquela suspeita de dengue que teve uma peste a nível Brasil, né? Que você chegava no hospital, você estava, sei lá, com febre e um pouquinho de tosse, todo mundo já achava que era dengue. Aí mandava você fazer um exame de sangue para poder ver como é que estava a placenta, né? A placenta não, as plaquetas, né? A placenta não tem nada a ver, não. A placenta é em relação à gestação, é outra coisa completamente diferente. Mas enfim, aí o médico faz um exame. O exame para quê? Para poder analisar como é que estão as plaquetas lá, né? Dependendo do nível como elas estiverem, isso pode ser um indício de que você está ou não com dengue. Então perceba, fazer um exame é fazer uma análise de alguma coisa. E dentro das palavras-chave, a única coisa que eu quero que você guarde é exame, análise. Guarda o termo análise. Pronto. Quando a gente fala de vistoria, aí você vai lembrar daquela própria vistoria que tem do Detran. Eu não sei se Detran também é o órgão regulamentador de trânsito aí no teu estado, mas aqui em Fortaleza, quando você compra um carro, você tem que levar no Detran para poder você fazer
numa vistoria do carro. E fazer uma vistoria é fazer o quê? Uma verificação. Eu vou verificar lá o chassi do carro, se a documentação está tudo ok, se está tudo certinho, enfim. Então falou em vistoria, falou em verificação, falou em constatação. Pronto, guarda essas duas palavras-chave. Terceiro procedimento pericial é a indagação. E, gente, quando a gente fala de indagação, a gente fala de entrevista. Opa, entrevista. Indagar é perguntar, né? Ó, indagar é perguntar. Beleza, quando eu estou perguntando, eu estou entrevistando alguém. Tudo isso que a gente está fazendo, gente, são procedimentos que o perito faz para poder o quê? Encontrar evidências, né? Oswaldo, o que é uma evidência? Uma prova material. É algo que sustente a opinião do perito, né? Uma base concreta de informação. Muito bem. Aí vem, ó, a investigação, ó. E aí, gente, ó, cuidado para não confundir a indagação com a investigação. Indagar é perguntar, é fazer uma entrevista. Investigar é pesquisar, ó. Fazer uma pesquisa, beleza? Então, vou fazer vou mais a fundo, né, para poder colher mais informações sobre alguma coisa. Isso é uma investigação. Aí vem, ó, o arbitramento. Gente, aí eu quero que vocês tomem cuidado para não confundir o arbitramento com a avaliação. Ó. Porque tanto o árbitro tanto a arbitração como a avaliação, elas vão trabalhar a questão de valores. Ó. Qual é a diferença então, Oswaldo? Quando eu falo de arbitramento, aí você vai lembrar de futebol, né? Você vai lembrar de futebol. Opa! Você vai lembrar do futebol. Você vai lembrar do juiz. Porque o juiz, quando ele está lá no jogo, e o juiz aplica um cartão vermelho para uma pessoa, aquilo ali é uma determinação. Por mais que o jogador fique com raiva, chateado, que ele não concorde, que ele não aceite, mas a decisão do juiz, ela é plena. Então, o juiz deu um cartão vermelho, só cabe a você engolir no seco, literalmente. Se você não concordar, é problema seu. Então, quando o árbitro dá um cartão vermelho, é uma determinação. Então, pronto. Determinação de valores é o arbitramento. Beleza. Quando a gente fala de avaliação, uma avaliação é o ato de estabelecer valores, ó. Então, eu estabelecer uma coisa, eu determinar, eu impor é outra bem diferente. Quando você falar de avaliação, lembra de uma loja de carros. Loja de carros. Oswaldo, como assim uma loja de carros? Toda loja de carros existe um profissional lá dentro chamado de avaliador. E o que o avaliador faz? Ele avalia os carros. Então você vai lá para poder comprar um carro e você vai dar outro carro de entrada, né? Então vai vir alguém para poder avaliar seu carro, te dizer mais ou menos quanto é que ele vale. A concessionária, a loja vai te dar uma proposta e você aceita ou não. Então você chega lá com um Del Rey, né, um Del Rey 86, por exemplo. Aí você chega lá na loja, o avaliador vai dizer, não, esse carro aqui ele vale R$500. Ele diz, que R$500 o quê? Mas que conversa é essa? Esse carro aqui foi do meu pai. Esse carro aqui tem um valor sentimental, assim, estupendo. Esse carro aqui vale no mínimo uns R$10.000. Aí o cara, eu te dou R$2.000 no máximo por esse carro. Ele diz, rapaz, me dê pelo menos 1.500, né? Aí dizer, tá bom, 1.500 a gente fecha, né? Não fica nem eu nem você, a gente vai no meio termo. Então veja que o avaliador, você chega num consenso, num comum acordo, né? Então você estabelece um valor, vocês negociam e chegam no meio termo. Já o arbitramento, não. O arbitramento é um ponto final. O valor é aquele, um beijo, um abraço, tá? Arbitramento vem de determinação e a avaliação vem de estabelecer. A avaliador estabelece e o árbitro determina. Beleza? Quando eu falo de mensuração, a mensuração é o ato de qualificar. Ó. Qualificar de forma qualitativa e de forma quantitativa. Então, por exemplo, ó, aqui do lado está aqui a nossa produção de vídeo, que está gravando aqui com a gente, e eu posso dizer para você que ela tem 2 olhos, um nariz, uma boca e 2 orelhas. O que eu estou fazendo? Eu estou quantificando o que ela tem. Legal? Agora, quando eu digo, olha, ela é uma pessoa legal, gente boa, bacana pra caramba, né? Uma pessoa que eu gosto, estou fazendo o quê? Eu estou qualificando algo. Então, quantificar é pontuar o que aconteceu dentro de um procedimento. Qualificar é dar uma opinião sobre alguma coisa, né? Você exemplificar
a sua opinião sobre aquilo que você está abordando, tá? Então, na hora da prova, falou em menstruação, você vai dizer o ato de qualificar e o ato de quantificar. Qualificar é dizer os atributos, quantificar é você pontuar o que está acontecendo, beleza? A avaliação já expliquei e, por fim, a certificação. Oswaldo, o que é certificar? Certificar é atestar. Lembra do teu diploma na faculdade, ó? O diploma da faculdade, lembra dele? Quando você terminar a faculdade, o que você quer da faculdade? Um diploma. O diploma é um certificado. O certificado ele vale para poder atestar, validar de que você terminou a sua graduação e você agora é graduado em ciências contábeis, né? Você está se tornando um contador. Então, muito bem. Então, a certificação vem do ato de atestar. Aí você vai lembrar do seu diploma na faculdade. Beleza? Dito que as nossas palavras-chave, a gente pode voltar aqui agora e ver aqui, ó. O que é o exame? Vamos anotar aqui as palavras-chave. O exame é a análise. Análise de quê? Ó? De livros, registros, das transações e documentos. Ó. A vistoria. A vistoria é o quê? Ó? É a verificação e a constatação. Ó. É a diligência que objetiva a verificação e a constatação de situações, causas ou fato de forma circunstancial. Beleza. O que é a indagação? Ó? A indagação não é a entrevista? Ó, é a busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto ou do fato relacionado à perícia. Muito bem. A gente vem aqui para investigação. Investigar não é pesquisar? Pesquisar o que, Oswaldo? É a pesquisa que busca trazer ao laudo pericial contábil ou parecer técnico contábil o que está oculto por quaisquer circunstâncias. Afinal de contas, tanto o trabalho do perito como o trabalho do auditor é investigar o que está acontecendo, porque quem faz alguma coisa errada, a primeira coisa que aquele abençoado faz é o quê? É esconder. Né? O trabalho de quem faz as coisas erradas é esconder para dificultar com que os outros possam ir lá e encontrar a caquinha que aquela pessoa fez, digamos assim. Né? Esse é o objetivo principal. Muito bem. Quando a gente fala de arbitramento, é o ato de determinar valores, né? Ou soluções, ou a solução de controvérsias por critério técnico-científico, né? Beleza. Aí vem a menstruação, né? Que é o ato de qualificar e quantificar, quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações. Beleza. A avaliação, o ato de atestar, né? Estabelecer valores, coisas, bens, direitos e obrigações, despesas e receitas. Muito bem. E a certificação, sim, né, que é o ato de atestar informações trazidas pelo laudo pericial contábil, pelo perito, conferindo-lhe caráter de autenticidade pela fé pública atribuída a esse profissional. Muito bem. Então tá aí, gente, ó. Falou em procedimentos periciais, tem 8 procedimentos. E na minha opinião, gente, procedimentos periciais é o tema queridinho da banca. O examinador adora cobrar procedimento pericial na hora da prova. E, gente, é impressionante. Quando você sabe as palavras-chave, você acerta mais rapidamente a questão na prova. Por quê? Porque você já vai na veia, você vai até com mais convicção de que aquela questão está correta, porque você achou a palavra-chave. Guarda a palavra-chave, porque essa é a base para você acertar a questão na prova. Muito bem, muito bem. Terminado aqui o nosso primeiro conteúdo, a gente vai entrar aqui na parte de laudo pericial. E, gente, lembrando que o curso intensivo CFC, como o próprio nome já está dizendo, é curso intensivo CFC gratuito. Você também pode participar. Se você não está inscrito no curso intensivo CFC gratuito, tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Como ele é um curso de graça, a única coisa que eu preciso que você faça é que você me sinalize que você quer participar. Para quê, Oswaldo? Para que eu possa te avisar quando as aulas vão acontecer, a programação em que as aulas vão rolar, as apostilas e os materiais complementares que você vai poder receber. Se você me sinalizar, eu vou poder te entregar tudo isso com antecedência. Então tem um link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo que você pode se cadastrar. Você clica, se inscreve, você vai colocar lá os seus dados pessoais, nome, e-mail e telefone, e aí você vai poder receber no seu e-mail as instruções iniciais desse nosso programa de treinamento, e você vai ter a oportunidade também de poder entrar num grupo de WhatsApp, onde lá eu também vou mandar os avisos das aulas, o cronograma com a realização das aulas, as apostilas, os conteúdos que você vai receber durante esse nosso período de treinamento. Importante que você participe do grupo, porque mas por questão de comodidade, né? Às vezes o e-mail a gente não abre, esquece de ver, e lá no WhatsApp é mais ligeirinho, mais rápido, todo mundo vê ali, baixa pelo celular mesmo e resolve tudo, né? Então, quando você se inscreve, você tem a oportunidade
de poder receber esses materiais com mais facilidade. Beleza? Pronto, galerinha. Vamos entrar agora na parte do laudo pericial. Aqui, ó. E esse laudo pericial contábil e o parecer técnico contábil, que está lá no Decreto-Lei 9.295, lá no artigo 45, ele determina que o laudo pericial contábil e o parecer técnico contábil somente serão elaborados, anota isso aqui, que isso aqui é importante, ó, marca lá, ó. Isso aqui é questão de prova, serão elaborados pelo contador ou por pessoa jurídica, né? É porque aqui pode ser a pessoa física, né? O perito como pessoa física, né? E ele tem que ser contador, obviamente, e pela pessoa jurídica, se a lei assim permitir, que esteja devidamente registrado e habilitado no Conselho Regional de Contabilidade, obviamente, né? A empresa tem que estar habilitada para poder fazer isso. A habilitação é comprovada mediante a certidão de regularidade profissional, emitida por quem? Pelo Conselho Regional de Contabilidade. Gente, eu quero que vocês marquem essa parte aqui, ó, que essa parte aqui é a danadinha que pode cair na prova. Porque, veja, quem vai emitir essa certidão de regularidade não é o CFC, ó, não é o Conselho Federal de Contabilidade, é o Conselho Regional de Contabilidade. Lembra que o CFC é um órgão normatizador, ele cria a norma, mas quem vai botar a mão na massa, quem vai entrar em campo para poder fazer a coisa acontecer é o Conselho Regional de Contabilidade, que é um órgão executor. Então o Conselho Federal manda e o Conselho Regional obedece. De que forma? Da forma em que ela vai executar os normativos criados pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, cuidado no dia da prova, porque quem vai emitir a certidão de regularidade profissional vai ser emitida por quem? Pelo Conselho Regional de Contabilidade e não pelo Conselho Federal de Contabilidade. Fechou? Beleza. Esse laudo parecer contábil e o parecer técnico contábil são documentos escritos. É claro que tem que ser escrito, né? Porque ele tem que ser formal, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Formal, né? Dos quais os peritos devem registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvem o seu objeto, né? Que é a causa que está sendo apresentada no trabalho pericial. E a busca de elementos e provas necessárias para a conclusão do trabalho. Perfeito. Ou seja, conseguir quando ele fala aqui os elementos, né? Aqui ele está falando das evidências, né? As provas para fundamentar, né? Fundamentar, né, a conclusão do trabalho pericial. Muito bem, beleza. Gente, pode parecer besteira isso aqui, mas eu queria que vocês dessem destaque, porque às vezes o examinador coloca lá a opinião de forma oral, né, a opinião de maneira informal, e ele não precisa necessariamente dizer que o trabalho precisa ser formal. Ele basta dizer que é por escrito, porque quando você está fazendo um trabalho por escrito, automaticamente já é algo formal. É diferente de você falar de boca, né? Porque de boca, né, ele se perde com o passar do tempo, né? É algo que não pode ser comprovado depois, né? Quando você fala por uma ligação, alguma coisa assim do tipo. Então tem que ter um documento escrito para poder fundamentar o trabalho do perito. Legal? Beleza. Show de bola. E, gente, dentro desse laudo pericial, eles são respectivamente orientados e conduzidos pelo perito do juízo. Anota. Vamos marcar aqui, ó. O laudo e o parecer são respectivamente orientados e conduzidos pelo perito do juízo e pelo perito assistente, ó. Então, o examinador gosta de cobrar os personagens que executam o trabalho, né? Que estão na frente do trabalho. Então, quem são os personagens que estão lá no jogo? O perito do juízo e o perito assistente, que adotarão um padrão próprio, respeitando a estrutura prévia dessa norma, devendo ser registrado de forma circunstanciada, clara, objetiva, sequencial e lógica, né? Aí você vai perguntar, tá, Oswaldo, mas o que pitumba significa dizer esse negócio de forma circunstanciada? Vamos lá, ó. Vamos lá. A forma circunstanciada é a redação pormenorizada, minuciosa, efetuada com cautela e detalhamento em relação aos procedimentos e aos resultados do laudo e do parecer. Então, gente, resumindo assim no português, assim, de uma forma mais simplória, fazer um relatório de forma circunstanciada é fazer com cuidado, com zelo, para que o trabalho seja feito da forma correta. Pronto.
É porque a norma gosta de falar de uma forma chique, né? Tanto as normas periciais como as normas de auditoria têm essa mesma chiqueireza, né? De querer colocar palavras chique para poder deixar o negócio mais importante, né? É que nem a questão dos relatórios com fidedignidade, né? Mas sabe o que é fidedignidade? É a veracidade da informação contábil, né? Então, quando o relatório é fidedigno, é um relatório verdadeiro, né? Quando você faz de forma circunstanciada, é porque você fez com todo o zelo e cuidado necessário para conseguir ter um trabalho todo fundamentado e adequado para a exigência daquilo que tem que ser cumprido. Olha que chique, né? Muito bem. Então, isso é fazer um relatório de forma circunstanciada. Beleza, galerinha? Muito bem, muito bem. Show de bola. Então vamos aqui para frente. Então, ó, um laudo pericial ele precisa passar por todas essas etapas aqui, ó. O que ele tem que ter? A identificação das partes. Então tem lá a parte acusadora e a parte acusada. A síntese do objeto da perícia, ou seja, o que está acontecendo no processo. Então você vai dar uma explicaçãozinha lá. O resumo dos autos. A metodologia adotada para os trabalhos periciais, então isso aqui o perito vai explicar lá quais são os procedimentos que vão ser adotados, um relato das diligências realizadas, então ele vai contar lá os procedimentos que foram realizados durante a diligência, o termo de diligência é a solicitação de documentos, né? A transcrição e resposta aos quesitos para o laudo pericial, então as partes vão requerer ao juiz dentro do processo, fundamentando cada requerimento por um quesito. E aí cabe ao perito responder esses quesitos, né? Então ele vai colocar aqui uma resposta aos quesitos. A transcrição das respostas aos quesitos para o parecer técnico contábil, onde houver divergências, transcrição aos quesitos, respostas formuladas pelo perito do juízo. Feito tudo isso, ele vai chegar a uma conclusão, lá ele vai fazer um encerramento, né, do trabalho, anexando toda a documentação. O perito vai assinar, fará constar também, né, na categoria profissional do contador, o seu número do seu registro, obviamente, né, ele tem que colocar lá no Conselho Regional de Contabilidade, comprovado mediante a certidão de regularidade profissional e sua situação. E se laudo perito do juízo, se parecer técnico contábil da parte, é permitida a utilização do certificado digital, ó, em consonância com a legislação vigente e as normas estabelecidas pela infraestrutura da chave pública brasileira, né? E, por fim, a elaboração do parecer, né? Que aplique-se ao disposto nas alíneas acima no que couber. Pronto. Então tá aí todo o passo a passo do que o perito precisa fazer na execução do seu trabalho pericial. Combinado? Beleza. E aí, gente, o que o examinador costuma cobrar aqui na prova? Ele pode te perguntar, dentre os passos apresentados abaixo, qual não faz parte do modelo prévio para elaboração e confecção do laudo pericial? Então pode ser que ele coloque outras etapas lá que não estejam dentro dessas aqui que foram apresentadas. Pode ser uma questão boa para poder cair na prova, tá? Muito bem. Gente, detalhe importante sobre o laudo pericial, em relação à questão da assinatura, tá? Ó, quando se trata de laudo pericial contábil, assinado em conjunto pelos peritos, há uma responsabilidade solidária sobre o referido documento. Considera-se leigo o profissional ou não habilitado para a elaboração do laudo ou do parecer contábil, qualquer pessoa que não seja contador habilitado perante o Conselho Regional de Contabilidade. Então veja, se tem mais de um perito executando um trabalho, então os peritos assinam de forma solidária. Agora, se o perito ele convida um profissional de fora para poder ajudá-lo na preparação do material, se ele traz um especialista, um engenheiro, um arquiteto, um médico, enfim, alguém para poder ajudar a fundamentar a sua opinião, de quem que é a responsabilidade? É do perito. É o perito que assina o documento, não vai ser o médico, não vai ser o engenheiro, não vai ser o fisioterapeuta, não vai ser nenhum outro profissional convidado para compor a equipe do perito. A responsabilidade é pura e somente só do perito que vai executar o trabalho, tá? Então, se ele tiver uma equipe desenvolvendo um trabalho com ele, qualquer que seja a formação dessa equipe, eles não vão responder de forma solidária. Legal? Muito bem. O perito deve observar as perguntas efetuadas pelo juiz ou pelas partes, né, no momento próprio dos esclarecimentos, pois tal auto se limita às respostas a quesitos integrantes no laudo pericial. Gente, isso aqui já foi questão de prova. Porque o perito ele se limita na execução do trabalho pericial aos quesitos.
O quesito é que vai determinar a abrangência do trabalho que vai ser realizado. Então a parte vai entrar com o processo, ela vai requerer os quesitos, o quesito vai para a mão do juiz, o juiz aprova ou não aprova o quesito. Ele pode inclusive fundamentar e criar outros quesitos se ele julgar necessário, jogar o pepino na mão do perito, e o perito é quem vai executar o trabalho, com base nos quesitos. Ah, o perito viu aqui alguma outra coisa aqui em relação ao trabalho, não está relacionado com os quesitos, o perito vai deixar de lado, a não ser que seja alguma coisa que seja muito relevante que comprometa aqui nessa parte do trabalho. Mas se não tiver nenhum tipo de relação e não impactar em nada, então ele não vai olhar para outras frentes, digamos assim, que não estejam relacionadas com o quesito. Legal? Beleza? Show de bola. Muito bem, isso aqui é importante, ó, preste atenção. Está lá no artigo 477, ó, parágrafo 3º. Se não houver necessidade de esclarecimento, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou assistente técnico, se ainda houver necessidade de esclarecimento, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando desde logo as perguntas no formato de quesitos, né? Então tudo parte dos quesitos, tá vendo, ó? E o perito ou assistente técnico será intimado por meio eletrônico, ele pode receber um e-mail, por exemplo, com pelo menos 10 dias de antecedência. Ah, então também não é assim, né? Na lata, em cima da bucha, né? O perito vai ter um prazo. E o prazo é de quantos dias? De pelo menos 10 dias. Pode ser mais? Pode, mas não pode ser menos. Isso aqui é questão de prova, tá? Questão de prova. Questão de prova. Anota aí no teu caderno. Muito bem. E o que cabe ao juiz, né? O que incumbe ao juiz? Indeferir os quesitos impertinentes, ou seja, ele vai negar o que a parte tiver elaborado, de repente a parte chega lá, ela está revoltada, ela enche um monte de linguiça, ela faz um monte de questionamento, e o juiz olha e diz assim, cara, isso aqui não faz sentido. Não tem por que o perito ir atrás disso aqui, não precisa. Ele vai lá e pode indeferir aquele quesito, ele pode negar aquele quesito. E se ele quiser, ele pode julgar como pertinente que outro quesito seja incluído dentro do processo. Então ele pode formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. Ele pode incluir quesitos novos lá, tá? Não só a parte. Então uma pergunta boa que pode cair na prova. É correto afirmar que só a parte pode requerer quesitos? Resposta: não, o próprio juiz também pode. Olha aí que interessante, né? Beleza, tá aí uma questão boa também para poder cair na prova. Entrando na parte de apuração de haveres, Oswaldo, o que é a apuração de haveres? A apuração de haveres é quando você tem uma empresa, existem sócios nessa empresa e um desses sócios vai sair da empresa, por algum motivo que seja porque ele vai querer abrir o seu próprio negócio sozinho, ou porque os outros sócios não vão mais com a cara dele, houve um desentendimento, enfim, não importa o motivo que seja, mas um sócio está saindo. E quando o sócio sai da empresa, ele vai levar consigo a participação societária que ele tem. Então, o cálculo que vai ser feito para que o sócio que está indo embora leve consigo a parcela da sua participação societária é o que a gente chama de procedimento de apuração de haveres. Então, denomina-se apuração de haveres o procedimento de avaliar o montante devido ao sócio que vai ser retirado da sociedade. Então lá, ó, artigo 1031, nos casos em que a sociedade se resolver em relação ao sócio, a sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo o disposto contratual em contrato, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especial levantado. Muito bem. Oswaldo, o que é esse balanço especialmente levantado? Quando o sócio vai embora, então vai ser preparado um balanço específico para aquele momento em que o sócio vai embora, para que você levante a posição patrimonial da empresa naquela data e o sócio possa retirar a parcela societária que ele tem. Beleza? Muito bem. Isso é a parte das apurações de haveres. Só tem um detalhe importante que eu queria ressaltar para vocês aqui.
Porque quando a gente trabalha a parte de apuração de haveres, quando o exame... teoricamente falando, é uma questão simples, tá, gente? Assim, talvez assuste um pouquinho, porque quando você fala de apuração de haveres, não é algo comum de você ver na faculdade. Não sei se vocês chegaram a ver isso na faculdade, porque eu não vi apuração de haveres na faculdade. E aí, assim, coloca aí para mim no chat e diz para mim se vocês viram ou não esse conteúdo na faculdade. Mas a priori seria simples, porque o sócio está indo embora, eu vejo lá quanto é que eu tenho no PL, o cara tem 20%, eu aplico 20% lá do PL, levo comigo aquela parte lá e um beijo, um abraço. Só tem um detalhe. Quando o examinador quer dificultar um pouquinho a questão, o que ele faz? Ele conta uma historinha em que o sócio pede uma reavaliação dos ativos da empresa. E aí quando você faz um processo de reavaliação dos ativos, o que acontece? A reavaliação dos ativos gera um ajuste de avaliação patrimonial que vai para o PL. E aí se essa reavaliação tornar o valor do ativo maior, o que vai acontecer? Vai fazer com que o PL da empresa também seja maior. Então pode acontecer de o sócio levar com ele uma parcela maior do que o PL já tinha, por conta do processo de reavaliação. Isso também pode acontecer, por exemplo, quando a empresa está no prejuízo. A empresa tem um PL negativo, que a gente chama de passivo a descoberto. Se você não sabia disso, anota aí no teu caderno. Oswaldo, o que é passivo a descoberto? É quando a empresa possui um PL negativo, né? Ou seja, ela tem mais prejuízo do que reservas e capital social para poder sustentar o que aconteceu. Muito bem. Diante disso, gente, o que acontece? Às vezes a empresa está com um PL negativo, né? Está com um passivo a descoberto. Ou seja, se o sócio fosse embora da empresa, ao invés de resgatar dinheiro para poder ir embora, ele teria que pagar para poder ir embora. Porque se ele é sócio da empresa, ele tem uma parcela do prejuízo que a empresa possui. Então o que acontece? O que o sócio normalmente pode fazer? Ele pede um processo de reavaliação dos ativos. Se o processo de reavaliação apontar uma valorização nos ativos, né, que ele vale mais do que o que está na contabilidade, a contabilidade vai registrar um ajuste de avaliação patrimonial credor lá no PL. Isso vai somar o valor do PL, e de repente o PL estava negativo, passa a ficar positivo. E aí o que acontece? Ao invés do sócio sair, pagar dinheiro para poder sair da empresa, ele ainda passa a receber alguma coisa. Olha que coisa louca, né? Mas, enfim, isso a gente vai ver na parte de resolução de questões. Gente, nesse primeiro momento, nessa primeira aula, eu expliquei para vocês a parte técnica sobre procedimentos periciais. Não tem como a gente responder questões se a gente não estudar o conteúdo primeiro. Então, nessa aula de hoje, o objetivo foi eu explicar para vocês os conteúdos que caem na prova. Então, a gente viu aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, aqui no começo. A gente viu aqui, ó, a gente viu o que são procedimentos periciais, que são os procedimentos que vão ser aplicados. A gente viu a apuração de haveres, que é quando o sócio sai da empresa. A gente viu o laudo pericial, que é o documento onde o perito vai emitir a sua opinião. E nós conversamos também sobre os quesitos, o quesito que é exatamente onde as partes vão requerer que o juiz faça a avaliação dos processos, né, juntamente com o perito. Então, esses conteúdos são os que caem mais na prova do exame de suficiência. Então, passamos o rodo nos 4. Entendemos o que é procedimento, entendemos o que é apuração de haveres, entendemos o que é o laudo e entendemos o que são os quesitos, né? Agora, qual é a nossa missão? Dentro da nossa programação de lives, a live de quinta-feira, a gente vai fazer um mini simulado só com questões de perícia, para a gente poder trabalhar especificamente esses 4 conteúdos. Então vai ser um simulado bem temático, bem específico. Então eu vou deixar aqui como tarefa de casa que você já procure responder esse mini simulado. Para quê? Para quando chegar na quinta-feira, você já está apto para poder assistir a aula e tirar suas dúvidas. Afinal de contas, toda questão depois de respondida, ela fica fácil. Porque você não quebrou a cabeça, você não precisou espremer o juízo. E uma coisa, gente, um detalhe importante que faz com que o aluno passe na prova é responder muitas questões. Por que, Oswaldo? Porque estudar o conteúdo é uma coisa, mas como aquele conteúdo cai na prova é completamente diferente. Porque o examinador bota pegadinha, casca de banana, é cheio de nuances, detalhes, observações que são importantes que sejam levadas em consideração. Por quê? Para que você possa construir essa maturidade de quando aquela questão cai na prova, você bater o olho assim, opa, aqui tem uma pegadinha, eu já sei qual é, porque eu já caí anteriormente e eu não vou cair agora.
Opa, caiu essa questão aqui, esse conteúdo aqui eu estudei, o examinador cobra dessa forma aqui, eu já sei como é que eu vou responder por conta dessa palavra-chave. Então você construi uma maturidade de conhecimento para que você possa chegar bem preparado na prova e confiante de que realmente pode passar. E, gente, você é plenamente capaz de conseguir passar na prova. Por que, Oswaldo? Por um simples motivo. Gente, passar na prova do exame de suficiência é muito mais do que você sentar sua bundinha na cadeira e assistir uma aula, ler um livro, uma apostila, um PDF, responder questões. Passar na prova do exame de suficiência é você entender estrategicamente como estudar e o que estudar. Quando você entende essas duas coisas, você tem um poder na sua mão. Você sabe a forma certa de estudar e você sabe os conteúdos certos que precisam estudar, que precisam ser estudados, você está com a faca e o queijo para poder ser aprovado no exame de suficiência. Gente, essa é exatamente a forma como eu ensino os nossos alunos da Turma Ninjas a serem aprovados. E a gente consegue alunos aprovados em todos os estados do Brasil. E, inclusive, ao longo dessa semana de aquecimento, todo dia eu estou entrevistando um aluno que passou no exame de suficiência estudando exatamente nesses mesmos 30 dias. Eles passaram pela jornada que você está passando agora. E se cada um desses nossos alunos que estão sendo entrevistados, que passaram na prova, conseguiram passar, embora existam todas as dificuldades do mundo, você também pode. Entenda que, assim, dificuldade todos nós temos. E tem dificuldade que dá para resolver, e tem outras que não dá. E, Oswaldo, o que eu faço? E aí, gente, assim, a gente tem que aprender a lidar com esses problemas. Já que não dá para resolver, como é que eu consigo contornar? Como é que eu consigo remediar a situação? É exatamente isso que a gente precisa fazer. Né? Resolver se der para ser resolvido. E contornar se não tiver o que ser feito. Tá? Então, por exemplo, se você trabalha de manhã, de tarde, faz faculdade à noite, seu tempo é escasso, não tem o que fazer. Você vai pedir demissão do seu emprego? Não vai. Então, você vai precisar encontrar uma saída para poder remediar o problema. Acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde, aproveitar a hora do almoço, aproveitar o tempo de locomoção para o trabalho. Ah, Oswaldo, vai ficar ainda mais cansativo. Vai, eu sei. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, não. Mas é um sacrifício que a gente precisa fazer agora em prol do teu crescimento profissional, em prol da tua evolução como profissional. É a tua carreira que está em jogo, é o teu futuro profissional que está em jogo. E uma coisa é fato, gente, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Ou você se dedica para você passar na prova, ou ninguém vai fazer a prova por ti. E pode ter certeza, outras pessoas vão passar. E se você não crescer profissionalmente, alguém no futuro vai ocupar o teu cargo. Alguém vai preencher o teu espaço. Por quê? Porque é a demanda do mercado. A gente precisa de pessoas qualificadas. E se você não tiver qualificado na necessidade que a empresa precisa, você vai rodar e alguém vai entrar no teu lugar. Infelizmente, é assim que as coisas funcionam. Ou você se qualifica para que você seja um profissional de destaque no mercado, ou você vai ficar para trás. Todo mundo quer ter um bom emprego, todo mundo quer ser bem remunerado, todo mundo quer ser um profissional de destaque no mercado, mas poucos estão dispostos a fazer o que tem que ser feito para ser esse profissional merecedor. E aí a pergunta que fica é, você quer fazer parte dos poucos ou você quer fazer parte dos muitos? Os poucos que vão ser profissionais diferenciados no mercado, ou você vai fazer parte dos muitos que estão aí só para poder preencher espaço e se acomodando, ganhando um salário mínimo para o resto da vida? E talvez um salário mínimo para você hoje banque as suas contas, banque como é que se diz? O padrão de vida que você tem hoje. Mas pode ter certeza que lá na frente um salário mínimo não vai pagar as suas contas. Se você casar, se você tiver filhos, se você for fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, enfim, um salário mínimo não vai pagar as suas contas. E não é só simplesmente pagar as suas contas, é você poder ter uma melhor qualidade de vida, não só para você, mas para a sua família, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer bem. Gente, faça isso por você, faça isso para você, e faça isso para a sua família, para as pessoas que você ama, para os seus amigos, para que você possa prosperar e crescer na vida, e que as pessoas que estejam ao seu redor possam crescer também. Beleza? Galerinha, eu vou me despedindo de vocês por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aqui um vídeo de uma das histórias dos nossos alunos que foram aprovados no exame de suficiência, para que você possa assistir e para que você possa se contagiar, para que você possa acreditar que, assim como esses nossos alunos que
mesmo existindo várias dificuldades, eles conseguiram passar na prova do exame de suficiência, você também pode passar. Então, assista o vídeo, se inspire nessa história, você vai ver N outras histórias aqui ao longo dessa jornada também, tanto em vídeos que eu vou deixar aqui no final da nossa aula, como as entrevistas que eu vou fazer ao vivo também, que eu espero que você assista. E não esqueça de se inscrever no curso intensivo CFC gratuito, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, é só você clicar, deixa lá o seu nome, e-mail e telefone, você vai receber um e-mail com as instruções iniciais, com toda a programação do nosso curso intensivo CFC, e vai ter a oportunidade também de poder entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde lá eu vou mandar as apostilas, os conteúdos, os materiais, os avisos das aulas, o link de realização das aulas, para que você possa consumir o máximo de conteúdo que você puder, aprender o máximo que você puder, para você colocar em prática, passar na prova do exame de suficiência e lá na frente a gente poder comemorar juntos o resultado da tua aprovação, beleza? Então, galerinha, eu vou ficando por aqui, mas a gente continua com as lives de aquecimento. Lembra que tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo também com todo o cronograma das lives que vão acontecer. Você pode clicar para poder ver o tema das próximas aulas e aí sim você já vai se organizando para não perder nenhuma aula. Combinado? Então, valeu, galerinha, um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Eu sempre falava que o meu maior inimigo era eu mesmo, na questão do controle emocional na hora da prova. Eu dor de barriga, eu ia pro banheiro e eu não sabia se eu chorava, não sabia o que eu fazia da minha vida. A gente fica desesperado na hora. Nervosismo. Eu não conseguia me controlar nas provas, eu não conseguia interpretar as questões. Foi a minha quarta tentativa, na verdade. Quando chegou o resultado que eu não tinha passado, eu chorei muito e fiquei muito triste, se senti decepcionada pela questão de não conseguir, né? Eu lhe conheci no último ano da faculdade, na turma da pipoca, né? Lhe acompanhei durante um ano todo. E aí eu sempre gostei da sua metodologia de ensino, da forma que o senhor ensina, da forma que o senhor passa conhecimento pra gente, da sua positividade. Eu fui aprovada na turma do intensivo, estudando em menos de 30 dias. Eu sou de Jacundá, Pará. Eu acertei 26 questões. Quando eu vi meu nome, eu comecei a gritar, a agradecer a Deus, a ligar para o marido. Isso é muito prazeroso. Eu agradeço, eu que agradeço. O senhor é uma pessoa muito especial, né? Porque você fala com a gente como se fosse da nossa família. Eu que agradeço muito pela sua dedicação, né? Tem se dedicado muito em ajudar outras pessoas e isso é muito bom.